Este canal é patrocinado pelos seguintes apoiadores. Caso você queira me ajudar, por apenas R$2 você já pode participar da minha campanha no Apoia-se. O link está na descrição. Olá meus queridos, eu sou o Tirsnilt e hoje eu vou ter a responsabilidade de falar de um dos filmes mais importantes da história do cinema. Aliás, importante, enigmático e acima de tudo, influente. E bota influente nisso. Eu diria até que ele deu origem a uma nova era do cinema, tamanha sua importância estética e cultural. E provavelmente o filme mais lembrado do Stanley Kubrick depois de O Iluminado. E lembrando que estamos falando aqui de um filme de 1968. Antes dele existiram outros filmes espaciais, ou envolvendo a temática do espaço ou algo vindo dele, mas foi 2001 que trouxe realismo e escala para o tema. O roteiro do filme é uma adaptação bem vaga de um conto escrito por Arthur C. Clarke, chamado A Sentinela. O próprio Clarke mais tarde veio a ser o co-roteirista desse filme e incluiu elementos de outras obras na hora de incrementar a história, tendo o próprio dito que não queria que 2001 fosse considerado uma adaptação direta do seu conto. A trama do filme é bem simples na verdade, ele abre espaço para teorias e preposições, mas nada é confirmado na própria obra, até porque o longa possui poucos momentos com diálogos e quase nenhuma exposição, deixando a maior parte dele para nossa interpretação. Ele já começa com a brilhante cena dos nossos ancestrais peludos tendo a primeira discussão política da história. Olha só que bonitinho. E se você achar algum momento disso estranho, lembre-se que estamos falando de um filme de 68. A maioria esmagadora das franquias e atores que conhecemos e amamos hoje nem tinham surgido quando esse carinha aqui despontou nos cinemas. Então vamos deixar de focar no que 2001 não tem e prestar atenção no que ele faz direito. E minha nossa, como esse filme é bem feito. Lembrando que essas criaturas não deveriam ser macacos ordinários, mas sim os nossos ancestrais, então essa postura e comportamento deles é bastante convincente quando encaramos eles como um elo perdido e não apenas uns símios genéricos aí. As máscaras prostéticas são impressionantes, com movimentos de boca e expressões muito detalhados, os atores nos trajes também fazem um espetáculo, raramente deixando transparecer que são humanos numa fantasia, por mais que nos dias de hoje seja impossível se convencer por completo. Enfim, os bichos estão lá vivendo a sua árdua vida, e como em todos os aspectos dele, o filme não tem pressa nenhuma em ir nos acostumando com a situação. Nós entendemos que os homens macacos são inimigos dos predadores locais e principalmente são inimigos entre eles mesmos. Temos aí então a primeira piscadela do filme sobre um dos seus temas. Eu acho muito bom como 2001 te ensina a absorver ele através de uma sequência envolvendo um bando de símios escandalosos. Eu gostaria de ver a cara das pessoas que viram isso no cinema na época. Ele não é igual Lucy, que tem só alguns minutos de macaco antes da trama chegar onde todo mundo quer ver. 2001 tem vários minutos de macaco, e os macacos berram, se batem, comem carne, se cagam de medo do jaguar. A gente acha que a sequência nunca vai terminar, e essa minha última sentença vale pra cada segundinho desse filme. Enfim, depois de um tempo esse monólito aparece do nada, os símios entram em contato com ele e depois a primeira ferramenta da história da humanidade é criada. E ela faz a sua primeira vítima logo cedo. Mas antes de continuarmos para o tão famoso jump cut, eu queria comentar um pouco sobre a nossa percepção de trabalhos antigos considerados como clássicos nos dias de hoje. Esse filme não teve uma boa estreia nos cinemas e nem mesmo com o tempo a sua bilheteria pôde ser considerada expressiva. Os críticos da época também não gostaram dele, acharam ele confuso demais, pretensioso demais, chato, enrolado. A única opinião unânime foi que os seus efeitos especiais eram realmente impressionantes. Mas ao invés de ridicularizar essas pessoas e esnobá-las por sua visão limitada na época, eu gostaria de refletir um pouco sobre como deve ter sido receber uma Odisseia no espaço em 1968. E para isso eu quero fazer um paralelo com outro filme cult que foi bombardeado com reviews negativas na estreia. Eu tô falando de The Thing, um dos filmes mais marcantes do John Carpenter e o responsável por arruinar a sua carreira estelar em Hollywood. Quando The Thing estreou, os críticos acharam que o filme era apenas um show de efeitos visuais grotescos e um banho de sangue gratuito. E indo um pouco na contramão da lógica atual, eu quero usar esse fato para falar sobre as pessoas no contexto mais atual possível. Sabe, a gente tende sempre a achar que as pessoas do passado eram burras ou rústicas. Às vezes somos extremamente rudes ao nos referirmos aos povos antigos, e nem nos tocamos disso. Quem é que nunca se perguntou como os egípcios construíram as pirâmides, ou como Michelangelo pintou a Capela Sistina? E aí que tá, não existe segredo nessas coisas, os seres humanos sempre foram capazes de fazer coisas incríveis. Mas a gente tende a achar que só porque temos muita tecnologia hoje, o pessoal de antigamente era um bando de chimpanzés. E parte desse pensamento é o que leva as pessoas mais novas de hoje a achar que tudo o que era feito antigamente era muito bom pra época. Eu lembro quando eu vi uma galera implicando que Superman 4 era um filme bem feito, sendo que o longa é uma das produções mainstream mais porcas dos anos 80, um verdadeiro caça-níquel. E como isso se aplica a 2001 e The Thing? É bem simples.
Pra gente hoje em dia é fácil ver um filme desses e perceber como eles foram bem feitos e como o trabalho árduo da produção criou resultados atemporais. Só que quando você vive numa época onde tudo é feito com trabalho duro por conta das limitações tecnológicas, fica muito mais difícil perceber quando algo se sobressai. Os efeitos de The Thing nem são tão incríveis quanto a gente pensa, se você olhar com calma vai ver que o filme é cheio de gambiarra. Esse cara aqui é um boneco de pano, dá pra ver claramente isso. Só que hoje, onde tudo é possível graças ao CGI, ver o esforço para tentar tornar essas cenas convincentes nos fascina e nos faz valorizar muito mais esses filmes. Mas nos anos 60, 70 e 80, essas produções podiam ser boas para a época, mas elas estavam dentro da norma esperada. As pessoas já estavam acostumadas com todas essas técnicas usadas. Por isso Jurassic Park foi tão impressionante quando saiu, porque ele trouxe algo nunca antes visto, pelo menos não naquela escala. Então, quando 2001 e The Thing saíram, pode-se dizer que os efeitos desses filmes não impressionaram tanto quanto impressionam hoje, assim como a pixel art não impressionava nos anos 80 e 90, mas hoje é cultuada. Então, de certa forma, eu meio que entendo alguém nos anos 60 assistir 2001, achar os efeitos muito refinados, mas não revolucionários e sair do cinema confuso porque a história é estranha e ele concluiu que o longa é pretensioso e entediante. Quando a gente olha Uma Odisseia no Espaço hoje, nós não vemos apenas o filme como ele era, a gente tem a bagagem de todas as obras que ele influenciou nos anos consecutivos. Nós vemos Star Wars, Alien, Superman, Interestelar e assim por diante. E em meio a tantos erros e acertos, fica muito mais fácil perceber a sua genialidade. Vocês querem um exemplo com tecnologia moderna? Olha essa cena do Hulk de 2003. Me digam se existe algo remotamente parecido com isso nessa fase 4 da Marvel. Efeitos incríveis sempre foram possíveis, mas eu me lembro de ver esse filme na época e não me impressionar com eles. Ou nessa cena do Dr. Octopus afundando, ele é todo feito em CGI, ele envelheceu muito bem, mas a gente só nota como era impressionante quando olha do ponto de vista de agora. Então vamos voltar para a história, ou melhor, vamos voltar para a extensa sequência musical com naves e estações espaciais flutuando pela imensidão do espaço. Eu sou uma das pessoas que adora as sequências sem diálogos desse filme, eu acho as partes com texto mais entediantes do que elas. Esses painéis pintados de fundo e esses modelos super realistas rodopiando pelo estúdio são simplesmente lindos. Eu adoro como alguns minutinhos disso e a gente já consegue enxergar Star Wars, Superman e Alien sem muito esforço. O nível de detalhe nas maquetes é o que torna essas tomadas tão interessantes. O Kubrick queria muito que o filme passasse um ar realista e que aquela tecnologia parecesse algo que realmente pudesse existir no longínquo ano de 2001. Na época, a intenção disso era reforçar um dos temas do filme, que são as ferramentas que nós criamos e usamos, mas também servia como um modo de nos impressionar com a evolução da tecnologia. Lembrando que esse foi o primeiro filme espacial que se propôs a ser realista, então mostrar com calma como as coisas funcionavam era um lance relevante. Depois de um tempo conhecemos quem pensamos ser o protagonista da história, um homem misterioso chamado Haywood. Ele está numa missão secreta envolvendo aquele mesmo monólito do começo do filme. Eu acho interessante que, para manter os olhares curiosos longe da peça, o governo decidiu encobrir o caso usando fake news sobre uma epidemia naquele setor inteiro. Nós passamos mais uns minutos pagando pau pros efeitos do filme e para painéis com pintura de mate super detalhados, até que o time do Haywood encontra o monólito. Eles tentam bater uma foto com o objeto, mas acabam sofrendo com um ruído de baixa frequência que os deixam desnorteados. O filme corta para 18 meses no futuro e assim o grosso da história começa, 54 minutos depois da sua introdução. Se esse filme fosse uma música, ela teria sido feita pelo Metallica. É a partir daqui que o filme começa a trabalhar melhor a sua identidade e traz os elementos mais significativos para o culto que iria surgir em torno dele mais tarde. Nós temos essa nave super esquisita, a Discovery One. Só a apresentação dela já lembra o Star Destroyer no início de Uma Nova Esperança, nave que não acaba mais, e o próprio design dela parece que serviu de inspiração para outras naves da ficção científica como a Sulaco, a Event Horizon e a Ishimura. E não é só isso, a composição que toca nessa cena é com toda certeza a inspiração que o James Horner teve para compor o tema principal de Aliens: O Resgate. Além disso, temos essas câmeras de hipersono que mais se parecem com sarcófagos, uma dica porque vem mais pra frente na história, uma das melhores representações de uma inteligência artificial já feitas no cinema, e conceitos abstratos sobre viagem espacial, civilizações alienígenas e um bebê gigante bizarro com olhos de anime. Pois é, nem tudo é tão fácil assim de entender. A bordo da Discovery temos 2 tripulantes despertos e o resto está dentro das câmeras de hipersono. O filme mostra os personagens comendo enquanto assistem a uma entrevista que eles mesmos deram para a BBC. É um jeito bem criativo de fazer exposição. Com isso ficamos sabendo o nome dos astronautas, que o pessoal da missão anterior na Lua desapareceu sem deixar rastros e que a bordo da Discovery tem um robô chamado HAL 9000, que é dito ser infalível e de total confiança. E com isso a gente tem certeza de que o robô é extremamente falho e tão confiável quanto a sua web namorada do Acre. Isso significa que ela não é confiável, Wesley. Aceita, cara. Ela deve ser um dinossauro, você nem sabe.
Enfim, o Hal fica zicando a transmissão deles e falando que é problema com a antena, e quando o David e o Frank, que são os tripulantes, decidem que ele não é mais confiável, o robô começa a tentar ativamente matá-los. Ele se livra do pessoal nos casulos enquanto eles dormem e consegue pôr um fim no Frank, mesmo com todo o esforço do David para salvá-lo. É um mistério que levou o Hal a agir desta forma, pode ser que ele só tenha dado defeito, mas também pode ser que ele estava sendo sabotado e trabalhando para alguém mais. Sim, é tipo que nem no Alien. Ou pode até mesmo ser alguma relação com os monólitos, já que eles aparentam ser alguma tecnologia alienígena de observação e até mesmo comunicação. O David então decide que vai desligar o Hal diretamente da fonte, o que resulta em uma das cenas mais icônicas do filme. O ar de superioridade do robô vai sumindo, as suas ameaças se tornam acordos, que por sua vez se tornam súplicas. Tudo isso com aquela voz monótona e sem vida dele. É uma cena bem reflexiva, onde vemos uma inteligência artificial demonstrando um modo primitivo de lutar por sua vida, mas eu não consigo fazer nada além de morrer de rir dessa cena. Se f*** o Hal. Eu sei que eu sou estranho, mas eu acho o Hal pedindo por clemência uma das coisas mais engraçadas que eu já vi numa ficção científica. Agora, o robô está desativado e o David está sozinho no espaço. Ele vê uma transmissão que revela a existência de um segundo monólito em Júpiter e decide terminar a missão de uma vez por todas. A partir daqui, o Kubrick cansou de colocar diálogos e tudo que vamos ver desse ponto em diante é abstrato e completamente viajado. O monólito tá lá no espaço, aí ele se alinha com os planetas, some no vácuo, uma fenda se abre e a partir daí temos um show de luzes, cores e manchas, com toda certeza representando fenômenos astrofísicos ao longo do universo. E eu devo dizer que, apesar da sua artificialidade óbvia, muitas dessas manchas e cores se parecem muito com quasares, supernovas, emissões de gama, buracos negros e afins. Somando com a música, a experiência é bastante enervante, ainda mais porque algumas dessas coisas se parecem com seres vivos, quase como animais abissais. É uma beleza e mistério fascinantes. A sequência de viagem pelo túnel e as formas tomam bastante tempo, enquanto vemos o rosto do David por breves momentos completamente estarrecido pelo evento. Depois vemos o que parece ser um planeta alienígena, que nada mais é do que a Terra com alguns filtros de cores trocados. Esse trecho também se demora o quanto o diretor achou que deveria, e então chegamos na parte mais enigmática de todo o longa. David se vê no que parece ser um tipo de mansão, mas o lugar é vale da estranheza total, a começar pela artificialidade do ambiente, o espaçamento entre os móveis, a decoração e a falta de janelas, tudo causa desconforto. Isso sem falar no próprio veículo dele, que fica ali contrastando com todo o quarto. O diretor então começa a usar um recurso meio ambíguo para acelerar o tempo e ao mesmo tempo ir causando na gente uma forte sensação de curiosidade e apreensão. O David a princípio parece estar numa casa assombrada, o filme estabelece uma espécie de presença lá, o seu veículo desaparece do quarto de um corte para o outro e ele se vê caminhando pela mansão, então percebemos que ele está velho dentro do traje do astronauta, ou pelo menos era para ser isso. Essa maquiagem deve ser excelente para a época, mas ela não envelheceu tão bem, ele mais parece um zumbi por debaixo do vidro. Aí ele se encara, então descobrimos que sempre que uma nova versão mais velha dele é estabelecida, a anterior some, até que ele termina como um velhinho incapacitado numa cama. Nesse momento, um dos monólitos faz uma visita para ele, então ele vira um feto com olhos de anime e vai dar uma manjada no planeta Terra. Fim. Eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu aqui. Eu só sei que eu gostei. Eu acho que foi exatamente isso que o Kubrick queria quando dirigiu o filme dessa forma. Quanto ao Arthur C. Clarke, eu acho que ele preferia algo mais bem explicadinho, e é exatamente assim que dizem ser a versão escrita dessa história. Originalmente o filme deveria terminar com a extinção ou parcial destruição de toda a raça humana, pois esses trecos aqui orbitando o planeta não eram para ser naves, mas sim armas nucleares. O feto gigante deveria acabar fazendo com que elas detonassem o planeta no final originalmente planejado, mas depois a ideia foi descartada. Se fosse assim, eu acho que o filme terminaria de certa forma reprisando o início, onde um símil mata o outro usando uma ferramenta. A diferença é que seriam bilhões dessa vez. A presença de formas alienígenas na trama é anunciada somente pela existência dos monólitos. Eu fico intrigado como Kubrick preferiu deixar os objetos com esse aspecto de chroma key do Chapolin, em troca de dar um ar sobrenatural para eles. Quer dizer, é uma peça maciça, preta e opaca, não é um item tão difícil de se largar lá no cenário, mas ele certamente não queria que parecesse ordinário, e ele conseguiu. Isso depois de muitas tentativas usando versões mais parecidas com a do conto, e até mesmo um modelo transparente que, infelizmente ou felizmente, não ficou muito bom conforme as luzes do cenário iam refletindo nele, enfim. O filme tem aquela parte técnica toda caprichadinha, a tecnologia mostrada nele é até bastante pé no chão, principalmente comparado com as outras ficções científicas que escolheram um caminho mais estilizado a fim de conseguirem mais identidade. A identidade de 2001 é justamente o seu visual limpo e os seus efeitos engenhosos. Se você pensar bem, o Stanley Kubrick trabalhava o filme dele como um mágico trabalha sua apresentação. Ele sempre procurava um jeito criativo de criar cenas que outros diretores na época ou desistiriam ou se contentariam com uma versão mais simples dos mesmos.
Essa caneta aqui, por exemplo, ele tentou de inúmeras formas fazer esse efeito dela flutuando, mas sempre acabava ficando feio. Foi aí que veio a ideia de prender ela num vidro que se movia na frente da câmera. Um truque extremamente simples, mas muito eficaz que não envelheceu nem um pouco nos últimos anos. E se vocês pararem para pensar, a ideia do vidro é incrível, não apenas porque faz a caneta flutuar, como também permite que ela gire no eixo e pareça que realmente é um objeto solto em gravidade zero. Os cenários internos são todos construídos, nada de truques de espelhos ou pinturas, e embora eu tenha quase certeza de que essa sala aqui foi feita 2 vezes, pois a iluminação de dentro dela é outra comparada com a do cenário de fora. Eu acho uma gracinha como a ideia de poder ver uma pessoa ao vivo por vídeo durante uma chamada era algo tão especial naquela época. Na verdade, essa tecnologia é relativamente recente. Eu me lembro de viver boa parte da minha vida sem ver algo parecido com isso que fosse de acesso público. Esses painéis de make são incríveis. Na verdade, todo esse tipo de recurso foi usado demais no cinema ao longo dos anos, mas eu acho que eu nunca vi painéis tão realistas assim num filme. E agora que temos a oportunidade de assistir tudo em alta definição e remasterizado, fica ainda mais impressionante. Os personagens são aquilo, o diretor não é muito conhecido por fazer personagens calorosos. Eu acho que o mais carismático dele foi o Jack Torrance de O Iluminado. Aqui não tem como a gente desenvolver muito apreço por ninguém, até porque nem vamos estar vendo pessoas por boa parte da trama. Mesmo assim, as atuações são boas, apesar de todo mundo ser muito técnico, salvo um momento antes da primeira equipe chegar na Lua. A segunda equipe já possui uma dinâmica melhorzinha, porque existe de fato um conflito entre eles, quer dizer, pelo menos entre os únicos 2 que estão acordados. Existe a história da trilha sonora, que é uma das mais difundidas quando o assunto são curiosidades cinematográficas. O filme originalmente deveria possuir uma trilha sonora original composta por Alex North, que foi descartada assim que o diretor percebeu que nenhuma das músicas se encaixava com os sentimentos que ele queria transmitir para a obra. Agora, imaginem como esse compositor se sentiu quando ele viu o seu árduo trabalho ser substituído por música clássica. Só que por mais que isso possa ter sido doloroso para ele, é fato que o filme só conseguiu atingir o seu ápice por conta das melodias clássicas que o Kubrick decidiu pôr. Não que uma composição original não fosse funcionar, mas teria de ter sido algo que evocasse as mesmas sensações. Coisa aliás que foi sendo usada no futuro. O George Lucas, por exemplo, ele queria que Star Wars tivesse música clássica. Foi o Spielberg que tirou ele de ideia. Já pensaram o impacto que isso teria na franquia? 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um filme reflexivo que fala sobre a relação do homem com as suas invenções, geralmente de forma destrutiva. O monólito sempre aparece quando uma mudança está prestes a acontecer. Eu não entendo muito bem como isso se relaciona com a primeira equipe que desapareceu na Lua, mas em todas as outras situações, sei lá, não é difícil de perceber, né? O monólito aparece e o macaco que entrou em contato com ele decidiu usar um osso como arma. Não sabemos se o Hal sofreu alguma interferência de algum deles, então vamos deixar essa parte para especulação apenas. Depois o David vê um deles antes do portal se abrir e por fim é na presença de um monólito que ele se torna o feto gigante. Estariam os alienígenas desapontados com a gente, com o nosso uso destrutivo da dádiva da evolução e da criação? Ou seriam eles mais como nós, apenas nos deram um empurrãozinho necessário para que nos tornássemos como eles um dia? O feto no final talvez represente uma segunda chance, uma forma de dizer que precisamos começar tudo de novo se quisermos fazer isso direito. Quem sabe o David não passou sua vida toda aprendendo com eles antes de ser reenviado para se tornar algum tipo de mensageiro do futuro. Eu posso estar falando um monte de besteira agora porque o que não falta é a gente explicando o filme na internet, ou até mesmo para quem leu a versão escrita dele também tem alguma ideia melhor sobre o final, mas eu confesso que eu gosto de ter o filme incógnito na minha cabeça e pensar no final dele como melhor me agrada. Eu acho que foi feito dessa maneira justamente por causa dessa possibilidade. Ok, eu não me aguentei e fui ler sobre o final. Eu acertei quase tudo em relação aos aliens nos ajudando a evoluir, mas o final é meio... Então, aparentemente o bebezão seria a mente do David projetada nesse novo corpo como que uma etapa final da evolução humana. Então ele descobre que a Terra está à beira de um apocalipse nuclear e desativa as armas que orbitam o planeta. Então, de certa forma, ele se tornou mesmo algum tipo de salvador. Não é por nada não, mas eu prefiro a versão interpretada da minha cabeça. Como eu já deixei bem claro, 2001 influenciou muitos cineastas e a indústria do cinema como um todo, mas eu acho que de todas as crias desse filme, nenhuma seguiu tão de perto os passos do pai quanto Interestelar. O Christopher Nolan nunca escondeu a sua admiração pelo Kubrick, e sempre que ele pode, ele cria uma sequência inteira com efeitos práticos e engenhosos que parecem de certa forma homenagear o lendário diretor. É incrível como vários pontos de Interestelar são semelhantes com Odisseia no Espaço, mas principalmente, eu acho que a mensagem dos dois filmes são bastante semelhantes. E eu sei que não é hora de falar dele aqui, mas eu simplesmente amo esse filme. Eu adoro quando produções são sentimentais sem apelar para algum romance ou alguma coisa envolvendo a morte de alguém. E a trilha sonora, assim como 2001, é simplesmente perfeita. Ela é o filme, não existe um sem o outro.
Por mais que eu me impressione com os filmes do Stanley Kubrick, a verdade é que eu nunca consegui me apegar a um estado espiritual a eles, com exceção de Laranja Mecânica, que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Todos os outros me deixam de queixo caído na parte técnica, mas eles não me marcam. E sim, até mesmo o Iluminado não é um dos meus queridinhos. Na verdade, ele é o que eu menos gosto. Não pelos mesmos motivos que o Stephen King, mas é o que menos gosto. Mesmo assim, se existe um filme nesse mundo pelo qual eu deveria ser grato por existir, é esse aqui. Ele pavimentou a estrada para várias tantas obras incríveis e estabeleceu um padrão de qualidade tão alto para ficção científica que até os dias de hoje existem filmes que conseguem errar onde ele acertou facilmente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Não se esqueça de dar o like. Se tá chegando agora, eu te convido a ver outros vídeos do canal. Você pode gostar e se inscrever. Eu vou indo nessa e até logo.